Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Vem Segue-me esta semana. As Escrituras têm poder, porque elas têm poder, elas falam conosco através do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estudar o Vem Segue-me, por isso nós precisamos ouvir e entender as palavras do nosso Salvador, que muitas vezes vai penetrar muito forte no nosso coração. Nesse estudo semanal, eu aprendi muitas coisas. E eu vou te contar. Eu vou te contar como nós temos um Salvador que nos ama e que se importa conosco. Vimos na aula passada a sua ministração, o seu ministério. Quantas vidas ele abençoou. Nessa designação, nós vamos ver exatamente a continuação do seu ministério, das suas curas, do quanto ele se importava. E eu vou te contar que Cristo veio para os doentes, para os enfermos, para aqueles que necessitam deles. Os que já estão são, não necessitam. E ele ensinou muito bem isso, porque tanto no vídeo passado, na designação, como nessa semana, nós vemos a repetição de alguns dos seus milagres ou de algumas histórias. E entre elas está quando ele passando pelo caminho e ele encontra Mateus. Mateus, que era um publicano, que era um coletor de impostos, que era judeu, mas trabalhava para os romanos. E aí já viu, coletor de impostos, ele era odiado pelo povo. Mas Cristo olhou para ele e disse: segue-me. E ele seguiu. E, gente, ele seguiu imediatamente. E logo em seguida ele já deu uma festa na sua casa, porque está todo mundo aí comendo, inclusive o Salvador, né? E nessa ocasião o Salvador está reunido com publicanos, ou seja, coletores de impostos, e pecadores. Mas aí os fariseus passam e dizem: nossa, mas quem é esse para sentar à mesa de publicanos e pecadores? E aí é quando o Salvador diz, né, que ele veio para os enfermos, para curar os doentes, e não para o que estão sãos. Isso me fez refletir muito, porque coincidiu esta semana, nós vimos um apóstolo do Senhor, o Elder Anderson, em vários estados do Brasil, visitando, né, representações políticas do nosso país. E eu vi algumas postagens na rede social quando ele visitou uma determinada esposa de político. As pessoas diziam: por que ele foi lá? Né? Eles não acreditam no que nós acreditamos, eles não compartem da mesma doutrina que a nossa. E aí a gente precisa pensar: Cristo veio para todos. Ele veio para pecadores. Que bom seria se todas essas pessoas que ordenam-se como um apóstolo do Senhor, chamado, enviado por Ele como uma testemunha especial de Cristo, que bom seria que Ele, né, como instrumento das mãos do Senhor, pudesse ajudar na conversão dessas pessoas. Que país melhor nós teríamos? Eu vi a governadora de Pernambuco muito emocionada ao receber a visita deles. E eu vi, né, o governador de São Paulo com a sua esposa felizes recebendo o livro de Mórmon e ele lendo alguns versículos. E a esposa fez questão de ter o seu nome também na dedicatória junto com o marido. Então, nós precisamos lembrar que o Evangelho é para todas as pessoas. Não importa se eu não gosto de fulano ou de ciclano. Se eu não gosto do presidente Lula ou da sua esposa, ou se eu não comparto com as suas ideias. O Evangelho é para todos. Cristo veio para os pecadores, para os que estão enfermos. Todos somos filhos de Deus. Essa é a verdade. E a gente vê que o Salvador ensina exatamente isso. Então nós aprendemos que nós precisamos sim ser mais inclusivos,
precisamos sim abrir, né, o nosso coração para aquelas pessoas que muitas vezes são diferentes de nós. E o Salvador, ele fez isso. Ele ministrou, ele ensinou, em nenhum momento ele defendeu as práticas, né, dessas pessoas, mas ele ensinou o puro Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que somente através dele poderemos retornar à presença do nosso Pai Celestial. E o seu ministério é tão rico, né, de detalhes, são tantas as histórias. Eu espero que vocês leiam e que reflitam sobre os princípios, sobre as doutrinas ensinadas. Eu aprendi muitas coisas. Em um certo momento, o Salvador estava saindo do barco, né, onde ele sempre se reunia com os seus discípulos, e nesse momento veio até ele um homem endemoniado, um homem que tinha espíritos imundos. E esse homem veio até Cristo. E Cristo, reconhecendo esses espíritos, né, perguntou para ele: qual o teu nome? Ele disse: Legião. Inclusive ele disse: que queres tu comigo, filho do homem? E ele diz que o seu nome é Legião, porque se tratavam de muitos. Eram muitos espíritos habitando no corpo daquele homem. Imagina a aflição que vivia, né, esse indivíduo. E o que acontece é que Cristo vai lá e expulsa. E eles pedem, por favor, para que coloquem eles pelo menos nos porcos. E aí a gente aprendeu isso a respeito da pré-existência. Aquela uma terça parte dos espíritos que se rebelaram no plano e que vieram com Satanás para a terra, que não receberam um corpo, e esses espíritos que ficam tentando se apossar do corpo das pessoas, tentando enganar as pessoas, e o desespero deles é tão grande para ter um corpo que eles pediram para entrar no corpo de animais, né, daqueles porcos que estavam ali passando nesse momento. E o Salvador permitiu. Eles entraram na manada de porcos que acabou caindo num desfiladeiro. E essa notícia se espalhou. Mas o mais surpreendente dessa história, né, nós aprendemos tanta coisa. Aprendemos o poder do Salvador de expulsar demônios. O poder que ele tem é muito maior que qualquer poder do mal. Essa história nos relembra tudo que nós aprendemos a respeito da guerra dos céus, nos céus, da nossa pré-existência. Mas a coisa mais impressionante dessa história, eu vou ler, que está aqui nesse versículo. Tá? Essa é a coisa mais impressionante para mim. Diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, quando a notícia se espalhou desses espíritos que foram expulsos e foram colocados nos porcos, as pessoas ficaram curiosas e imediatamente foram até Jesus para ver o que estava acontecendo. E aí eles viram aquele homem que antes, né, outrora, porque agora já é passado, era um endemoniado. Agora estava esse homem sóbrio, vestido em perfeito juízo, e temeram. Gente, isso nos faz pensar tantas coisas. O que faz pensar nesse velho homem e nesse novo homem. Esse velho homem que foi curado dos seus males, que era enfermo, e agora está são, vestido em sóbrio, perfeito juízo. Aquelas pessoas não estavam acostumadas a ver esse homem dessa maneira, porque já tinham rotulado ele como um endemoniado. E agora eles viam esse homem como nunca tinha visto. E eles dizem mais, né? E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles não queriam esse homem ali. Eles estavam apavorados. E eu fiquei pensando nisso, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa e você diz: nossa, é um bêbado. Ou, nossa, essa é uma prostituta. Mas de repente, ela pode um dia, ou ele, entrar pela porta da capela, sentar conosco nos nossos bancos sacramentais,
fazer convênios com Deus e mudar a sua vida. Quantos de nós já não estivemos numa posição de não estar adequadamente vestido? Quantos de nós não nos tornamos bispos, presidentes da socorro, presidente de quórums, professores e deixamos a nossa vida passada? Todos nós somos pecadores. Às vezes o que as pessoas precisam é de uma chance para saber que existe o perdão dos pecados, para saber que elas podem ser incluídas e não rechaçadas e não expulsas. Cristo veio ensinar isso, essa inclusão, ensinar que Ele veio para todos e para aqueles que estão doentes, que somos nós, toda a humanidade. Mesmo nós que já nos batizamos, que fizemos convênios, que mudamos a nossa vida, cometemos erros e estamos nesse processo diário de melhorarmos, de sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Foram muitas coisas que me tocaram, porque em um certo momento Cristo se emociona quando ele vê essa multidão atrás dele, uma multidão desgarrada, ele vê ovelhas perdidas, e ele diz que são poucos os obreiros. Eram muito poucos para tantas pessoas. Então a gente pode refletir como o Senhor, Ele precisa de nós, como Ele precisa do nosso trabalho. Ele chama os apóstolos, esses homens que são enviados, que são testemunhas especiais. Ele tem aqueles que o seguem, ele tem discípulos. A importância de multiplicar, para que mais pessoas possam ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda e orientação. E a gente vê isso hoje na igreja. Quantos obreiros são necessários, quantas mãos, quantos chamados, quantas pessoas empenhadas. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu aprendi que eu não devo estar na mesa com os ímpios, ou eu não devo ir às suas festas, ou participar, né, da sua, vamos dizer assim, dos seus rituais, ou tá todo mundo usando droga, bebida. Não, eu não preciso estar lá, no meio deles. Mas eu posso ser um instrumento do Salvador, eu posso ser esse obreiro e fazer a sua obra à medida que eu convido as pessoas, à medida que eu digo, olha, vamos na atividade da Sociedade Socorro comigo. Ou vamos no domingo, eu vou dar um discurso. Ou deixa eu levar o seu filho na primária. Ou essa semana eu aprendi sobre isso, isso e isso. Eu posso, né, de repente, para o meu vizinho ou num trabalho, sem necessariamente participar da sua festa. Eu posso convidá-los, eu posso ajudá-los a ser inseridos, a se sentir aceitos ou a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso dar a oportunidade e cabe a eles a escolha, o arbítrio moral. As pessoas procuravam Cristo por diferentes motivos. Eram os cegos, eram os paralíticos, porque sabia que ele fazia milagres. E muitos passaram a acreditar no Salvador. E uma outra história que me chamou muita atenção é quando um certo homem importante, que era um dos principais da sinagoga, que tinha por nome Jairo, ele foi ao encontro do Salvador e disse que a filha dele estava muito mal, que a filha estava morrendo e que, por favor, o Salvador fosse até a casa dele para curar sua filha. E o Salvador está lá, né, pregando aquela multidão, mas ele deixa tudo e vai com Jairo. E o que é interessante é que a multidão segue também ele. E quando eles estão andando nas estreitas ruas de Jerusalém, gente, vamos tentar visualizar e imaginar uma multidão nas estreitas ruas de Jerusalém, aquele aglomerado de pessoas, todos atrás do Salvador, indo para a casa de Jairo. Mas é nesse momento, nesse caminho que eles estão indo, e eu fico pensando na aflição de Jairo, que devia estar ali, aflito, porque a filha estava nas últimas, né? Essa filha amada. E quando ele está ali naquele caminho, existia uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, sabe o que é isso, gente? A gente fica pensando, é uma hemorragia constante.
Se já é difícil um período menstrual, e naquela época existia todo um ritual de lavagem, né, nesse período de purificação da mulher, imagina você ter 12 anos esse fluxo que não vai embora nunca. E você já recorreu a todos os médicos, a toda a medicina da época, gastou todo o seu dinheiro. Essa mulher estava desesperada. Mas quando, né, Cristo estava ali passando, ela foi lá e sabia que ele estava com pressa. Talvez ela não quisesse incomodar ou tivesse até envergonhada, né, pela doença, pelo tipo de doença que ela tinha. Mas ela vai lá e toca as vestes do Salvador. E quando ela toca as vestes do Salvador, ele diz: quem me tocou? De mim saiu virtude. Virtude, gente, é sinônimo de poder, de fortaleza. E nesse momento, Cristo fala, né, quem me tocou? E os discípulos dizem, mas como assim quem te tocou? A gente tem uma multidão aqui, né? Vamos parafraseando aí com as minhas palavras, tem uma multidão, um esbarrando no outro, um tocando ombro com ombro, né? E o Senhor diz quem me tocou. Mas Cristo sabia, e ele sentiu o poder que saiu dele. E aí essa mulher se apresenta. Essa mulher se apresenta com toda a sua humildade e diz que foi ela. Eu imagino que deve ter sido um momento único, né? Ela detalhar e explicar a enfermidade que ela tinha. Como talvez ela ficou ali envergonhada e fez aquilo tão timidamente, mas com toda a fé. E o Salvador vai e diz, né, a tua fé te curou. Gente, quantas vezes, às vezes a gente tem um problema pessoal muito grande e a gente fica também às vezes envergonhado. Quantas vezes a gente precisa de uma cura física, ou emocional, ou espiritual, e a gente não tem coragem. E tudo que a gente faz é tocar ali de longe, né? Mas eu gostaria de testificar para vocês que a nossa vida pode ser tocada pelo Salvador. Ela pode ser tocada pelo Salvador, né? Que a gente pode tocar e ir em busca do Salvador cada vez que a gente vai a uma reunião sacramental. Ainda que possa parecer que as pessoas não percebem a nossa presença, ainda que a gente sente no último banco, nós vamos sentir esse tocar e essa virtude, esse poder do Salvador cada vez que a gente lê as Escrituras, cada vez que a gente lê o Vem Segue-me, cada vez que a gente estuda sobre a vida dele, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente jejua, cada vez que a gente vai ao templo. A gente pode sim pedir essa cura que a gente precisa e tocar o Salvador. Por mais longe que esteja, por mais gente que esteja ao redor, a gente pode fazer sim a nossa parte e ver um milagre acontecer na nossa vida. E aí, por outro lado, a gente fica pensando, tá lá a multidão, todo mundo indo para a casa de Jairo, tá Jairo aflito que a filha está morrendo, e de repente no caminho você vai ajudar alguém e o que acontece? Outra pessoa aparece precisando de ajuda. E pode ser que Jairo tenha até pensado, poxa vida, Senhor, mas minha filha está morrendo. Ou ele pode ter até pensado assim, caramba, essa mulher tem um fluxo há 12 anos, né? Uma doença que ela já aprendeu a conviver com ela, mas a minha filha está morrendo. E o tempo está passando, eu estou correndo contra o relógio. Às vezes a gente quer algo e quer imediatamente. Ou a gente está tão desesperado com a nossa dificuldade que a gente só pensa na nossa. E a gente não consegue ver que tem muitas pessoas passando por todo tipo de dificuldade. E o Salvador veio para todos, ele ministrou a todos. E o que acontece é que quando eles estavam aí, já começaram a vir os servos, as pessoas dizerem, olha, ela morreu, não tem mais jeito. Eu fico pensando como é que estava o coração de Jairo, talvez pensando, poxa vida, se essa mulher não tivesse aparecido, ou se não tivesse atrasado pelo caminho, talvez tivesse dado tempo, ou será que vai acontecer essa cura? Né? E quando eles chegaram na casa, é como se as pessoas dissessem, olha, o Salvador chegou tarde.
E é impressionante porque o Salvador diz, a menina dorme. E as pessoas riam dele. Ela está morta, ou seja, não tem mais jeito. E o Salvador dizia para Jairo, você tem fé em mim? Creia somente. Creia somente. E, gente, quantas vezes a gente tem algo, né, que a gente precisa solucionar e tudo que a gente precisa é ter fé no Salvador. Mas a gente começa a escutar as vozes negativas. Ah, você não vai conseguir. Ah, isso é muito difícil. E de repente parece que o tempo ele fica nublado. Parece que a gente já não consegue enxergar com clareza. Mas é isso que o Salvador diz, você tem fé em mim? Crê somente. E quando o Salvador chega, ele vai lá e diz, Talita cumi, né? Levanta-te, anda. Era uma menina de 12 anos e ele a revive. Eu fico imaginando a emoção de Jairo. Valeu a pena crer? Sim, valeu a pena crer. Então, as coisas podem não acontecer no nosso tempo. Vai acontecer no tempo do Salvador. Às vezes a gente vai orar fervorosamente e parece que o Senhor não está nos escutando. Talvez Ele esteja atendendo um outro mais aflito pelo caminho. Talvez Ele esteja ajudando uma mulher com fluxo de sangue. Mas o seu dia e a sua vez vai chegar. O que nós não podemos deixar é de clamar ao Senhor, é de buscá-lo, é de tocar as suas vestes. Como eu sou grata por esse Evangelho. Como eu sou grata pelas coisas que eu aprendo. Como eu sou grata por esse chamado dos 12 apóstolos que ele chamou nessa época para ajudá-lo a pregar o Evangelho, a organizar a sua igreja. E que hoje nós também temos instituídos na sua igreja restaurada apóstolos que vão pelo mundo pregando o Evangelho, fazendo bem, ajudando as pessoas, mostrando o que o Evangelho pode fazer nas suas vidas. E não importa quem sejam essas pessoas. O Evangelho é o mesmo. A doutrina é a mesma. Cristo veio para todos. Ele ama a todos. Todos somos filhos de Deus. Todos estamos nessa terra, cumprindo a nossa missão, o nosso propósito. Todos somos irmãos nessa grande família. Que nunca deixemos de defender a verdade, que nunca deixemos de defender a doutrina de Cristo e o seu Evangelho. Obrigada, gente. Eu aprendi tanto e estou tão feliz esse ano como eu tenho me sentido perto do Salvador. Quantas coisas eu tenho sentido e como a minha vida tem sido tocada. Todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos mudar. É esse o poder que tem as Escrituras na nossa vida. Esse é o poder do Salvador. Uma ótima semana e até a próxima.